honrada por ter essa oportunidade de compartilhar de algo tão precioso que é a palavra de Deus. E nessa campanha da Aliança com Deus, nós ouvimos desde o início tantos ensinamentos sobre como andarmos com Deus, conhecendo esse Deus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a aliança de fidelidade com Deus, de compromisso, uma aliança inquebrável que nós temos que ter com o Senhor. O pastor Jairo acabou de comentar isso. Então, eu agradeço o pastor Jairo, o pastor Jorge, que me concede este altar e ter a liberdade de compartilhar com vocês da palavra de Deus. Amém? Gostaria que você fechasse os teus olhos, assentados mesmo. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor está aqui e que tudo que já está acontecendo aqui nessa noite, Pai, nós somos felizes e agradecidos porque o Senhor está neste lugar. Que o Senhor continue falando conosco agora, através da Tua palavra, Pai. Com a Tua graça, Senhor, usa a minha vida, a minha boca, para que eu possa transmitir o Teu recado aqui nesta noite. Da mesma maneira e forma que o Senhor tem tratado e falado ao meu coração, da mesma maneira que cada um que sobe aqui nesse altar e compartilha conosco do recado de Deus, da palavra de Deus, e tem nos enchido, Senhor, tem trazido até nós sabedoria, Pai, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem dado direcionamento, que não seja diferente nessa noite, Pai, que nós possamos sair daqui abençoados, mais do que já estamos, Senhor, mas que essa bênção não fique somente conosco, que nós possamos levar e compartilhar com as demais pessoas, Deus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, muito bom estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Queridos, desde o começo dessa campanha, que fala sobre aliança com Deus, desde o primeiro dia que o pastor Jairo deu abertura a essa campanha, cada pastor que subiu nesse altar e ministrou sobre isso, e eu gosto assim, durante o período da mensagem, eu fico ali ouvindo, me deliciando com a palavra, e quando chego em casa no decorrer da semana, eu gosto de pegar o meu caderno e ir escrevendo sobre a mensagem que eu ouvi. Eu gosto de ir anotando os recados de Deus durante a semana. E eu, antes de entrar na palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês o que cada um dos pastores falou um pouquinho rapidamente aqui, da maneira que eu interpretei, que veio até mim. Eu escrevi um pouquinho de cada um, pastor Jairo, pastor Eduardo, pastor Jorge, que cada um comentou. E primeiro de tudo, eles comentaram sobre aliança. O que é uma aliança? A aliança é um pacto que a gente faz, é um compromisso que a gente tem, né? Quais são as características de uma aliança? E vários deles deu exemplo. O pastor Jairo, o pastor Jorge, falaram da aliança de casamento, né? Que é inquebrável. Ela não tem, o pastor Jorge sempre fala nos casamentos, que ela não tem início, não tem meio e não tem fim, né? E realmente é isso. É uma relação que tem que ser duradoura, para sempre. Como definir uma aliança? Acordo entre duas partes, pacto, compromisso, tratado, fusão. Isso é um compromisso. E o que deve garantir o cumprimento de um pacto, de uma aliança? Você não precisa abrir, que ainda não é esse o tema que a gente vai entrar na mensagem. Isaías 54:10 diz que Deus é fiel à sua aliança, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Essa é uma aliança de pacto, a garantia que o Senhor nos dá. Conceito da aliança, ela perpétua para sempre, passa pelo tanto Antigo como o Novo Testamento. É um conceito bíblico, o pastor Jairo falou muito nisso no início, né, dando o que significava
o pacto da aliança. É um conceito bíblico que aponta para Deus e seu projeto de criar e redimir um povo para si. Aí, todos eles, incondicionalmente, falaram sobre firmar a nossa aliança com Deus. E o pastor Jairo comentou também, numa das pregações dele, a aliança é um pacto de sangue. Isso mesmo, né, pastor? Que é um pacto de sangue. Compromete as duas partes a fidelidade. E é exatamente isso que Cristo fez por nós. Comunhão de Deus com o seu povo e o pano fundo por trás de todas as alianças feitas na Bíblia. Adão, aliança da criação, relacionamento original entre Deus e a humanidade. Ao criar-nos à sua imagem e semelhança, ele deixou claro a responsabilidade humana na sua relação com Deus e com a criação. Adão quebrou essa aliança, mas Deus já havia providenciado uma redenção que se daria por Jesus Cristo. O descendente feriria a cabeça da serpente. Isso está lá em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 14 ao 19. Noé, aliança da preservação. Deus conserva a humanidade, os animais, através de Noé e sua família. O pastor Jorge comentou isso conosco na sua palavra. A humanidade chegou a um nível de degradação tão grande que merecia ser ela destruída, mas Deus teve misericórdia, impediu Noé, não deixou ele se afundar nesse nível de depravação, o salvando na arca. Na sequência, Deus promete que não mais destruiria a terra dessa forma. Isso está lá em Gênesis, capítulo 8, do 20 ao 22. Abraão, aliança da promessa. Deus fez diversas promessas a Abraão. Terra, filho, descendentes. Mas, no cerne de tudo isso, estava: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3. Na descendência de Abraão viria Jesus, o Cristo prometido, Salvador de todas as nações. Gênesis 12, do 1 ao 3. Moisés, aliança da lei. Deus falava com Moisés como alguém conversa com um amigo. O pastor Jorge comentou isso também, numa das palavras dele. Através de Moisés, o Senhor trouxe suas leis ao povo, exteriorizando qual era a sua vontade. Isso dá em Deuteronômio 11, 12. Israel, aliança condicionada. Ainda através de Moisés, Deus propõe a Israel bênção ou maldição, que está em Deuteronômio 11, a partir do verso 26. Se o povo desobedecer, seria espalhado por toda a terra. Contudo, Deus, mesmo assim, prometeu que iria reuni-lo novamente, trazendo de volta a terra prometida, para permanecer sempre na sua presença. Isso está em Deuteronômio 1, 30, do 1 ao 20. Davi, aliança do reino. Na aliança davídica, também o pastor Jorge comentou sobre isso. Deus promete que a sua linhagem viria de um rei permanente. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, do 8 ao 16. Por meio de um descendente de Davi, Jesus Cristo, o Senhor, estabeleceria seu reino eternamente no meio do seu povo. E sabemos que isso se cumpriu, isso se deu em Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis. Que está lá em Lucas, capítulo 1, do 32, 33, e Isaías 53 também. Jesus Cristo, nova aliança. Esta aliança fala de redenção, o pastor Jairo comentou isso na mensagem dele. Redenção, amor, unidade, eternidade. O alvo de Deus ao longo da história é estabelecer unidade e comunhão com seu povo. Essa união só poderá ser estabelecida por intermédio de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 26, verso 28. Que é como um pai e quer a sua igreja também e seja unida nele, em santidade, pelo Espírito Santo. Ele enfatizou muito isso na palavra, né, pastor Jairo? Eu me lembro perfeitamente o quanto ele enfatizou isso na palavra dele. Para se estender por todos os povos da terra, para serem pela fé, pessoas unidas no mesmo amor, conhecidas pela obediência a Deus.
De todas essas palavras, eu tirei uma conclusão de todas elas, que Deus estabeleceu uma aliança eterna com seu povo. Ao longo da Bíblia, vemos que Ele concedeu graça e vida e redenção. Agora sabemos que isso se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. E hoje, por meio da fé nele, através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter comunhão com Deus e viver consoante a sua vontade e propósito. Esse é a aliança. Isso que cada um comentou um pouquinho aqui nesse altar. E eu fui, durante a semana, anotando o que Deus estava falando ao meu coração, tratando comigo através dessas palavras. E hoje eu quero compartilhar com você o que Deus colocou ao meu coração, que está lá em 1 Reis, capítulo 9, no versículo 3. Essa parte que a gente vai compartilhar aqui hoje, né, é um momento muito especial que acontece na vida de Salomão. Na vida de Salomão. Deus quer ter uma aliança conosco, como nós ouvimos e aprendemos em todas as pregações e mensagens que nós ouvimos aqui. Mas esse texto fala de uma aliança de Deus com os homens. Deus pode ter uma aliança com você. E Ele quer isso. Ele quer ter uma aliança conosco. Deus é um Deus soberano, é um Deus poderoso. Mas esse Deus que nós servimos, Ele gosta de se relacionar conosco. Ele gosta de ter uma relação profunda e íntima com cada um de nós. É um Deus de relacionamento. E aqui nós vamos entender isso. Nós vamos entender que mesmo Ele sendo soberano, Ele sendo esse Deus poderoso, Ele sempre vai ter prazer nisso, porque muitas vezes a gente acha, mas se Deus é um Deus tão poderoso e gosta de se relacionar, parece que às vezes Ele não está me vendo, Ele não está vendo o que eu estou passando, Ele não está vendo o meu sofrimento, Ele não está vendo a minha tristeza, os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades. Será que Deus não me ama? Nós acabamos de ouvir aqui o louvor, que Deus nos ama incondicionalmente, independente do que eu sou, do que eu fiz, do que eu era, das falhas, dos erros, Ele continua me amando. Ele continua me amando. Mas às vezes a gente tem um olhar para o outro, né? A gente, não, aquele é melhor que eu, Deus ama mais aquele do que a mim. Deus gosta mais daquele do que de mim, porque Ele tem mais do que eu. Aí Ele está sendo mais abençoado do que eu. Parece que as coisas acontecem mais rápido para Ele. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer agora. Que realmente Deus tem um olhar diferenciado para cada um. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Não estou falando que Deus faz acepção de pessoas, de forma alguma. Sabe por quê? Você vai compreender o porquê. Nós temos filhos. Cada um tem uma personalidade. O pastor Jorge comentou sobre a personalidade hoje na palavra dele de manhã. Cada um dos nossos filhos tem uma personalidade. Nós não tratamos cada um dos nossos filhos da mesma forma, não é verdade? Com um, você precisa falar de um jeito. Ele te aceita você falar, chamar sua atenção, ensinar, e ele obedece calmamente, tranquilamente e ouve. Outros já têm um temperamento mais elevado, né? Você precisa saber como falar com ele, não é verdade, irmã? Principalmente nós mães, né? A gente vai conhecendo a personalidade de cada um, e com cada um dos nossos filhos a gente trata de maneira diferente. Com um, a gente já chega, olha, você precisa fazer assim, isso não está certo, isso está errado. Você precisa compreender, ensinar o caminho, a direção de forma diferente. Agora, com aquele que é mais exaltado, aquele que não gosta de dar ouvido, aquele que acha que sabe tudo, você tem que chegar, muitas vezes esperar ele pôr para fora toda aquela ansiedade e se acalmar. Se acalmou? Depois você chega e fala, vamos sentar aqui, vamos conversar agora?
porque daí vai ouvir o que você tem para falar. Deus é da mesma forma. Ele conhece cada um de nós, a nossa personalidade, o nosso jeito, como tratar com cada um de nós. Aquela é mais chorona. Aquele é mais ansioso. Aquele já gosta de que tudo aconteça na mesma hora. Aquele ele quer que as coisas para ontem. Não, aquele eu posso chegar com mais calma, com mais tranquilidade, posso falar mais manso, que vai ouvir. Por isso, Deus trata com cada um de maneira diferente. E não que Ele faz acepção de pessoas. Mas a palavra do Senhor fala que Ele nos sonda e nos conhece. E muitas vezes, nós não estamos atentos a esse tratar de Deus. Essa maneira que Ele está falando conosco, a maneira que Ele age conosco. Muitas vezes nós ficamos desapercebidos. Nós, como os filhos, nós temos que compreender que cada ação de Deus com a nossa vida, cada providência de Deus na minha vida, cada sim de Deus para mim, e cada não de Deus também para mim, é para que seja bênção para a minha vida. E muitas vezes, nós temos dificuldade de entender isso. Com Salomão aqui, a gente vai aprender muita coisa. Salomão é maravilhoso, a gente vai entender. E Deus não é diferente na maneira dele agir. Então, à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente se achega a Deus, Ele vai nos tratar de uma maneira diferente. Quanto mais eu me aproximo dEle. Então se vê pessoas que Ele trata de maneira diferente. Na história de Salomão, aqui que a gente vai ver, depende da aliança que Ele tem com Salomão, que Ele fez com Salomão. E entendermos isso é crucial, né? É crucial para a nossa vida. Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 9, verso 3. E Deus falou a Salomão: eis que ouvi a oração e súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que construíste, para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Olha que aliança. Olha que aliança. Para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Aí que a gente já compreende que o nosso Deus é fiel. A aliança que Ele tem conosco, Ele é fiel. E lendo essa história de Salomão, a gente vai notar que Salomão era um homem extremamente empenhado, dedicado. Quando ele constrói o templo, Salomão escolheu os melhores materiais para a construção do templo. Porque ele achava que para Deus ele teria que fazer o melhor. Ele teria que dar o melhor. Por isso Deus olhou para Salomão e se agradou da vida de Salomão. Porque ele via em Salomão excelência. Ele via algo de bom em Salomão. E Salomão, entendendo isso, Deus que ele servia, ele falou: não posso construir para Deus qualquer coisa. Não posso fazer de qualquer maneira. Ele escolheu o melhor. Ouro, prata, bronze. Os tecidos mais finos que tinha, ele escolheu para a construção do templo. Para construir o templo. E quando ele construiu o templo, mais do que nunca ele chamou a atenção do Senhor, né? Ele entendia que o Senhor merecia o melhor. E trazendo para nós, querido,
muitas vezes, nós não temos essa mesma visão que Salomão tinha. A gente já ouviu várias vezes, né, pastor Edilene? Eu creio que já todos nós ouvimos. Falar, vamos fazer para Deus? Não, se vamos cantar, às vezes não ensaia, não faz nada. Vou cantar para Deus. Né, pastor? Se é para Deus, eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer o melhor para Ele, é para Deus. Ele fez tudo de melhor por mim. Deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, levando os meus pecados, carregando o meu pecado, a minha sujeira, carregando tudo que eu tinha de ruim. Ele levou lá na cruz do Calvário. Ele me amou e através do seu sangue chegou até mim a redenção, a salvação. Ele entregou o melhor que Ele tinha por amor a mim. E o que eu vou entregar para Deus? Será que o que nós temos entregado para Deus nos nossos dias tem sido o melhor? O nosso tempo, o nosso amor, a nossa dedicação? Será que isso está sendo o nosso melhor, a nossa atenção para Deus? Tem sido o melhor de nós? Salomão entregou, criou, fez aquele templo da melhor maneira que ele achava. Ele queria fazer o melhor. E eu vendo na internet a construção do templo, maravilhosíssima, não? É de encher os olhos. Lindo templo, com tudo de melhor que ele criou. E Deus olha para ele e fala, no versículo que nós lemos, Deus tem o melhor, estamos entregando, né, o nosso melhor para Ele. Será que nós temos chamado a atenção de Deus? E Deus olha para ele e fala, eu ouvi a tua oração e a tua súplica. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali. Então Deus fala para ele, eu vou estar ali todos os dias. É para sempre. Ou seja, até hoje, pastor Jairo, com o pastor Jorge, alguns irmãos, pode dizer com mais propriedade isso que eu vou falar, porque eu só vi lá na internet, que até os dias de hoje, né, pastor Jairo, no lugar que foi construído o templo de Salomão, tem o Muro das Lamentações. E cada um que vai, pelo menos eu ouvi relato de pessoas que foram com eles lá, que chega naquele lugar é um mover diferente. Quando ora naquele muro, é um sentimento diferente. Sente algo diferente. E resposta, muitas pessoas têm, daquele momento que estão ali naquele muro, orando e pedindo por algo. Levaram pedidos nossos aqui, né? Naquele muro e intercedendo nos pedidos que nós mandamos. Muitos pedidos foram atendidos até hoje. Sabe por quê? Porque ali cumpre a palavra, a aliança que Deus fez com Salomão, que ele estaria naquele lugar todos os dias. Todos os dias. Uma aliança que não se quebra, uma aliança que não se rompe por tempo, por anos, por nada. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus de promessa. A palavra do Senhor fala que Ele não é filho de um homem para que se arrependa. Ele cumpre o que Ele prometeu. Desde que nós não quebremos a nossa aliança com Ele. Porque a aliança é uma via de dois lados. Não é só uma via única. Deus faz, eu não preciso fazer, só tenho que receber. Não. A gente ouviu, a gente aprendeu pela palavra, Deus faz, mas eu também tenho que fazer. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Deus está neste lugar até o dia de hoje. E por que Ele tem essa aliança até hoje? Só que essa aliança, ela precisa ser de duas vias. A via que o Senhor faz e a via que o homem faz. Deus sempre vai permanecer fiel à sua aliança. Aí entra aquela pergunta, né? Por quê?
que eu passo por mais luta que o outro, então? Eu tenho uma aliança com Deus. Por que eu enfrento mais problemas? Porque parece que para mim sempre as coisas são mais complicadas, mais difíceis de ser resolvidas. Porque para mim parece que nada acontece. Porque para mim tudo é complicado. Nós, muitas vezes, quebramos essa aliança. Nós saímos de perto daquele que pode nos sustentar. Daquele que pode nos guardar, nos proteger. Muitas vezes somos nós que nos afastamos dele. Nós que nos afastamos dele. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu usar alguma... Cleusa, vem aqui, por gentileza. Presta atenção nesse exemplo que eu vou falar. Por que nós nos afastamos de Deus? Por que nós nos afastamos de Deus? A Cleusa está aqui, eu vou passar para ela, vai falar o que eu disse para ela. Ela disse para mim: Cleusa, você está aqui, está ouvindo tudo que eu estou falando. Por que a Cleusa está ouvindo tudo que eu estou falando? Porque ela está próxima a mim, perto de mim. Ela está ouvindo. Agora, por gentileza, Cleusa, vai indo pelo corredor até lá o final. Por enquanto, a Cleusa está ouvindo o que eu estou falando com ela. Ela está ouvindo, percebendo o que eu estou falando com ela. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, que Deus te ilumine todos os seus caminhos, os seus dias, aonde você for. Cleusa, você ouviu o que eu disse agora? Não ouviu? Por que a Cleusa não ouviu? Porque ela se afastou. Obrigado, Cleusa. Assim é Deus para conosco. Quebramos a aliança com Deus quando nos afastamos dEle. Quando nos distanciamos dEle. Quando não ouvimos a sua voz. Temos ouvido palavras todos os dias que nós vemos para a casa de Deus. Pastores, cada um que falam, anunciam a palavra de Deus, tem falado conosco. Você tem estado aqui, Deus tem falado contigo? Deus tem tratado ao seu coração? Temos saído melhores? O Senhor tem dado direcionamento para nós? E por que nós não praticamos o que temos ouvido através da palavra dele? Por que não obedecemos? Por que não cumprimos com essa aliança, esse pacto que temos com ele? É uma aliança quebrada. Como que Deus vai ter compromisso com aquele que não se compromete com o seu reino? Isso é se distanciar da presença dEle. E o que Ele quer, o que Ele tem para conosco é uma aliança. E a palavra do Senhor fala que essa aliança é eterna, é para sempre. Essa aliança está firmada conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Aleluia. Aleluia. Só que no versículo 4, ele fala algo também. Vamos ler o versículo 4? Por gentileza, 1 Reis. Olha o que fala no versículo 4. Quanto a ti, olha só, quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, ele fala para Salomão, em honestidade, integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças. Por isso que eu falei que a aliança é uma via de mão dupla. Deus faz para nós, mas nós também temos que fazer para Ele. E Ele falou, olha, Salomão, se você for como teu pai Davi foi, se você agir como teu pai Davi agiu, eu vou estar contigo, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Aí você pode falar, mas Davi errou. Davi pecou. Sim, Davi errou, Davi pecou. Ele prostituiu,
ele saiu, ficou com uma mulher de um servo e depois mandou matar esse homem. E Davi sofreu as consequências desse ato dele. Mas Davi era um homem que amava Deus. Que ele se consertou diante do Senhor. E o Senhor achava graça em Davi. Um homem honrado, um homem que procurou fazer o melhor para Deus, servir a Deus com amor. E ele falou para Salomão: olha, Salomão, se você agir e viver como seu pai, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares o meu estatuto, os seus juízos, então confirmarei o teu trono sobre Israel para todo sempre. Como que farei com o teu pai Davi, dizendo: não te faltarás sobre o trono de Israel. Olha, se você andar, Salomão, como teu pai, integridade, honestidade, com coração verdadeiro, eu serei contigo e te fortalecerei sobre o trono de Israel. Olha o que ele está dizendo: eu só quero o seguinte de você. Esse foi o pedido que o Senhor fez para Salomão. Eu só quero algo, Salomão, de você. Que se você andar como andou teu pai, se você for andar com integridade, como andou teu pai, se você andar com honestidade, eu serei contigo. E quando Deus faz uma aliança conosco, Ele também vai querer que a gente tenha parte nessa aliança. E quando nós honramos essa parte na aliança, Ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Ele é fiel. Então, será que a nossa aliança com Deus, ela tem sido essa via de mão dupla? Será que temos permanecido nessa aliança de mão dupla? Deus tem feito tantos pelas nossas vidas. Se nós começarmos a olhar para nós vamos ver tantas bênçãos, tantos milagres, tantas coisas que o Senhor fez por nós. A principal dela, Ele nos salvou, Ele nos amou. Fomos resgatados, somos livres, perdoados, amados pelo Pai. Protegidos, guardados pelo Pai. Ele nos guarda, Ele cuida de nós. Quantas vezes não estávamos em desespero, no momento de luta, de aflição, e nós dobramos o nosso joelho, muitas vezes nem palavra sai da nossa boca, mas Deus, como Pai amoroso, como Pai fiel, fiel à sua palavra, fiel ao seu amor, ao seu compromisso, à aliança que tem para conosco, Ele não precisa nem ouvir as minhas palavras, porque Ele conhece o meu coração, e abençoa naquele estado que nós estamos, de choro, de angústia, de desespero. Ele abre os céus, desce até nós e nos consola, nos fortalece, levanta os nossos joelhos do chão, nos põe de pé e fala: vai, avança, caminha, porque eu sou contigo. O Senhor permanece fiel. É importante que a nossa aliança, nós também sejamos fiel a Ele. Será que a nossa relação de aliança com Deus tem quebrado alguns princípios? E Deus tem se entristecido conosco? Deus conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. O que Ele quer de nós é sinceridade, como Ele falou para Salomão. Ele quer sinceridade, que nós sejamos íntegros diante dEle, sinceros. Você pode chegar diante de Deus, que é o teu Pai, e falar: Senhor, eu não estou bem hoje. Senhor, eu não estou nada bem, eu estou desanimado. Ah, Senhor, eu estou triste. Eu estou magoado. Ah, eu estou sem força, sem ânimo, sem coragem. Eu estou angustiado. Você pode chegar e falar isso para Deus, porque Ele é teu Pai. Ele está te ouvindo. E sabe por quê? Nós temos que ser sinceros com Ele, porque Ele, como Pai querido, como Pai amoroso, Ele vai falar para nós: eu sei e estou vendo o seu coração. Eu vou tirar
de dentro de você, da sua alma que está angustiada, arrancar este sentimento de tristeza, de dor, de angústia, de desespero. E sabe o que ele faz? Chama o Espírito Santo dele maravilhoso. E esse Espírito Santo, na hora da dor, vem como um bálsamo, derrama sobre nós e faz com que aquela dor, aquele choro, se transforme em alegria. Quando estamos com dor, Ele vem com a palavra dEle, com a força dEle, falando: olha, levanta, eu levei todas as suas dores sobre mim. Pelas minhas pisaduras você foi curada. Ele vem com a cura para o nosso corpo. Ele vem com refrigério para a nossa alma. Ele nos traz paz quando estamos desesperados. Ele traz alegria quando estamos tristes. Ele traz o consolo quando estamos chorando. Porque Ele é o nosso Pai e tem uma aliança para conosco. Aí você pode falar assim: ah, mas então esse Deus que nós servimos é um Deus de barganha. O pastor Jairo acabou de falar essa palavra aqui. Não, Ele não é um Deus de barganha. Sabe por que Ele não é um Deus de barganha? Porque tudo que Ele der para nós, ainda que nós achamos que aquilo não é o que eu queria, presta atenção, tudo o que Ele quer dar para nós vai nos abençoar ainda mais. É só para nos abençoar ainda mais. É para que eu seja uma pessoa melhor. É para que eu ande nos seus caminhos. Para que eu tenha direcionamento. Para que eu mude as minhas atitudes. Para que eu pense e ande de forma diferente. Porque é isso que uma aliança, um compromisso tem. Antes de eu ter essa aliança, eu vivia de uma forma. Mas agora eu tenho aliança com Deus. Ele me transformou. Ele mudou a minha vida. O que eu era, eu já não sou mais. A nossa mudança é gradativamente. Você pode falar: mas eu ainda não mudei. Tem áreas da minha vida que precisa ser transformada. Tem áreas da minha vida que precisa ser mudada. Tem áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Sim, nós melhoramos dia por dia. A minha oração para Deus é todo dia, eu falo: Deus, me faz no dia de hoje, me ensina no dia de hoje a ser uma pessoa melhor. Que nós possamos melhorar todos os dias, todas as horas. Na hora que nós achamos que Deus não está vendo, Ele continua olhando para nós e permanecendo fiel a essa aliança. Deus é fiel para conosco. Independente do que você passou, do que você enfrentou, Deus permanece fiel. A aliança que Ele fez com Salomão, até nos dias de hoje, Ele falou: olha, onde foi construído esse templo, que você deu o melhor, eu continuo aqui. Eu continuo aqui. Gostaria de pedir para o louvor subir aqui. Eu não pedi nada para eles cantarem. Mas eu tenho certeza que o Senhor, essa canção que nós cantamos por último, Ele me ama. Nós entendemos a aliança que Deus tem para conosco. Que essa aliança de fidelidade possa permanecer em nós. E que a gente nunca se esqueça que esta aliança é uma via de mão dupla. Deus faz muito por mim, mas eu preciso fazer muito por Ele. Para que essa aliança eu possa entender o que Deus quer de mim, eu preciso me achegar a Ele. Eu preciso me aproximar cada vez mais dEle. Porque se eu me distanciar, eu não vou ouvir Ele falar. E não vou saber a vontade dEle para a minha vida. E nem entender
os propósitos dele, a bênção que ele tem para me dar. Eu gostaria que você se colocasse de pé por um instante. Posso fazer uma oração, pastor Jair? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, enquanto nós vamos louvar com essa canção. Que você entenda que Deus, Ele quer o melhor para nós. Ele é fiel em tudo que Ele faz. A fidelidade dEle é eterna. O amor dEle para conosco é eterno. É para sempre. E de uma forma maravilhosa Ele nos amou. O salmista Davi, ele fala que de uma forma maravilhosíssima Ele nos amou. Por isso Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele tem o melhor para nós. Mas muitas vezes nós quebramos essa aliança. E em algum momento estamos falhos com essa aliança. Em alguma área da nossa vida. Talvez não temos sido fiel como esse Deus é. Não estamos sendo íntegros, verdadeiros. Como Ele falou para Salomão. Que tudo que Ele queria de Salomão é que ele fosse como o pai, íntegro e honesto de coração. Muitas vezes estava faltando você falar com o pai. Contar para Ele. Falar, pai, eu preciso mudar nisso. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso permanecer fiel. Mas algo me segura quando eu vou procurar ter esse compromisso contigo. Muitas vezes você promete ser fidelidade para Deus. Fala, não, pai, eu vou ser diferente. Eu vou andar de forma diferente. Eu vou ser mais compromissado contigo. Eu vou estar mais presente. Eu quero me achegar mais a Ti. Eu quero estar pertinho de Ti, Deus. Eu quero me aproximar cada vez mais de Ti. Porque a presença de Deus traz para nós fortalecimento. A presença de Deus nos fortalece. Oh, querido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você se aproxima de Deus, Ele vai te limpar, Ele vai te moldar, Ele vai te colocar no centro da vontade dEle. Mas se distanciarmos dEle, nós não vamos ouvir mais o que Ele quer falar. A palavra do Senhor fala que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticante da palavra dEle. Eu pratico, a promessa se cumpre na minha vida. Aleluia, Jesus.